provar e vai a lista. Nós imaginamos que isso são rios de água viva. Que rios são esses, amados? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí segue o verso seguinte e acrescenta o quê? Isso ele dizia do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Ou seja, sem a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo não seria dado. E não há como fluir, como o rio de água viva fluir, sem o sangue de Jesus, sem o Espírito Santo. Se ele dizia do Espírito Santo, do Espírito que iriam receber os que nele crescem. E aí? Eu e você, cremos ou não cremos nele? Cadê o sinal de que nós cremos? Nós só tomamos 3 textos intrigantes ontem. Guardamos isso para hoje. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão, correrão, rios de água viva. Está aí. Eu e você cremos em Jesus? Alguém responde? Cremos ou não? Cremos tanto que estamos aqui. Imagina, alguns aí viajaram 3 dias e 3 noites. Não mais, até se fosse de Velotrol, né? Ia dar mais tempo, né? Mas viajaram longe, outros viajaram mais de perto, né? Mas cremos em Jesus. Cremos. E cadê os rios? Do que Jesus está falando? Que rios são esses? Eles têm a ver com a própria pessoa, a vida de Jesus fluindo nelas, primeiramente para elas mesmas, do seu interior. A vida de Jesus está na identidade delas, a visão de vida de Jesus, a mentalidade de Jesus, a maneira de pensar, a realização de Jesus está, e flui delas, e flui do interior delas para onde elas andam. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Onde estão os rios? Eu creio ou não creio? Onde é esse crer? Que interior é este? Está referindo-se à alma ou espírito? Um volume gigantesco de enfermidades de crentes decorre do espírito enfermo. Uma vez o espírito enfermo, a alma não tem como ser curada. E as enfermidades da alma agridem o espírito, e as do espírito agridem a alma. Isso vai refletir tudo aonde? No corpo, na maneira de pensar, nas reações e atitudes das pessoas. Alguns místicos orientais aprenderam técnicas para realizarem coisas assombrosas, mas só que nas técnicas deles os demônios entram para executar o que Jesus Cristo deveria fluir daqueles que creem nele. O pai daquele menino ficou frustrado, e a incredulidade dos discípulos afetou o conceito que ele tinha de Jesus. Então, ao curar o seu filho, o demônio ser expulso e o menino ser curado das sequelas, certamente aquele irmão está na casa do pai. Daqui uns dias iremos encontrá-lo. Mas como é mesmo que o Deus vivo se revela? De que maneira se convive com ele? Diretamente. Ele estabeleceu o que para isto? Leis. Tanto para os que estão fora de um ambiente evangélico, cultural, quanto para os que estão dentro. As leis. E ele está longe ou perto? A Bíblia chega a dizer que ele está dentro de nós. Como pode? Jesus diz: eu vou e voltarei.
O Espírito Santo que eu vou enviar, ele estará no espírito de vocês, dentro de vocês. E aí? Por que as nossas limitações são tão grandes? Bem, ao chegarmos ao final dessa conversa agora, talvez o melhor seja a gente sair por aí e andar sem rumo, até o corpo cansar bastante, porque se nós formos mais ou menos honestos, uma angústia deve ter crescido. E se crescer, nós vamos ter somente uma saída: corrermos a Jesus e, como aquele pai, clamar por ajuda e misericórdia. E abrir a verdade do nosso íntimo que ele conhece e dizer a nós mesmos e a ele acerca do que nós chamamos de crer nele. A nossa visão de vida em torno de nós mesmos, do que nós temos, do que nós possuímos, do nosso nome, da nossa herança, da nossa casa, da nossa imagem, tudo isso é indicação de que o nosso crer em Jesus é apenas a nível de alma. E quando começaram a clamar ao Senhor Jesus, caso isso venha ocorrer, pode ser que nos arrependamos e então nos rendermos de fato a Ele, crendo em nosso espírito. Então começaremos a entender esses textos. Em verdade, eu vos digo que aquele que crer em mim, qualquer que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses sinais acompanham os que creem. E aí, qual foi o último texto de ontem à noite? Esse intrigante? O último, esse foi o segundo. Perdão, o primeiro texto de ontem. Hebreus 13, verso 8. Qual é o que está lá? Qual é a revelação escrita? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí? Cremos ou não cremos? Os anos diluíram Jesus? O que significa Jesus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente? Desde que eu era assim bebezinho, eu ouvia pregadores pentecostais dizerem isto. Pregadores batistas jamais abriam esse texto. Tinham medo de que poderia significar, né? Que era a minha linhagem. Mas de pentecostal ouvia Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. E a pergunta é: o que significa isto? Se entendermos e crermos nisto de fato, sabe que isso teria implicações imediatas. Primeiro, dentro de nós mesmos. Nosso íntimo. Segundo lugar, teria implicação em quem nós somos agora. Se somos ou não discípulos dele. Porque somente discípulos verdadeiros dele poderão prosseguir o ministério dele para cada geração, até que o seu corpo, a sua igreja, a sua noiva seja completada e adornada, e ele então irá retornar a sua volta gloriosa para receber a noiva pela qual ele anseia antes da fundação do mundo, e trazer o juízo, a sentença que já está escrita no íntimo de cada ser humano que o rejeitou. A manifestação do Espírito, a manifestação de Yahvé, é dada para o que for útil. Como ele se manifesta? Então nós podemos vê-lo fisicamente? Não. Como ele se manifesta? Lá estão as leis, 1 Coríntios 12. Manifestação dele, dons, que são manifestações dele. Às vezes, com algum impacto maior. E às vezes, de maneira tão natural,
que nem a pessoa desconfia. Como ele funciona, como ele se manifesta através de pessoas, de forma